Eu ia perguntar para você, o Marcão pode até comentar depois, que o nível de polarização tá tão grande, que todo mundo tem rede social. Já aconteceu, ou é possível, por exemplo, eu sou condenado de um negócio, aí falo, não, mas eu vi na rede social que o juiz é esquerdista. É possível o cara contestar a decisão por causa da polarização? É possível, isso acontece do lado da direita, acontece muito. O Conselho Nacional de Justiça fica muito em cima dessas pautas. Juiz, em tese, não poderia se pronunciar fora dos autos. Mas você vê mesmo um perfil, e isso acontece. Foi um dos motivos que eu desisti da advocacia, foi exatamente isso. Não necessariamente assim, de esquerda ou direita, mas quando você chegar num tribunal, vou dar um exemplo, o Tribunal Trabalhista de São Bernardo do Campo, que lá é um lugar onde tem bastante sindicalista. Você, não importa a vara que você entrasse, aquela decisão já estava meio que pré-existente, não importa a defesa. O direito é muito caso a caso, porque você tem que pegar aquilo, cada indivíduo vai ter um direito a ser pleiteado, não dá para você fazer. Embora tenha advocacia de massa, mas não é assim, é a vida das pessoas. E também, você perguntou isso, mas o que para mim contou muito, que não é divulgado, no Fórum Trabalhista, nos anos que eu desisti ali, teve 2 suicídios. É foda. O do Nicolau, né? Da Barra Funda ali. Eles não divulgam com razão, mas um deles eu estava chegando e foi assim, eu não peguei, né? Ainda bem. Mas você viu sangue no chão? Muito pesado. Espirrou em você, não? Mas como é que é esse cara? Eu não conheço. Se o puder explicar. da Barra Funda, O Fórum da Barra Funda é o que o Lalau fez. Então, ele tem um vão muito grande e você... Até assim, a arquitetura moderna é até bonito, mas as pessoas ficam muito desesperadas. Quando perde as causas trabalhistas. E as coisas que a gente ficou sabendo, uma delas era de um reclamante que não viu solução e depois disseram que no outro caso era um empresário. Porque é isso que eu estou falando. O juiz, o advogado, ele está com a vida da pessoa direto ou indiretamente. Então, eu cansei de ver, eu lidei com empresários que tinham uma empresa familiar de 40, 50 anos. E que aquela decisão daquele juiz ali ia dar um norte para a família dele inteirinha. E o cara não era mal intencionado. Aconteceu um monte de coisa. Nesse caso aí, a China veio, ele não conseguia produzir mais peça, mas era um empresário que ainda ligava mesmo para os empregados, empregado de longa data. Então, o cara ele fica mal dele não conseguir pagar os direitos trabalhistas que a pessoa trabalhou a vida inteira. Então, aí você vê que, às vezes, aquele juiz que está julgando ali meio que em massa, ele teria que olhar de uma forma um pouco diferenciada, porque é o caso a caso. Direito é uma ciência humana ainda, mas estão tratando como se não fosse. Então, você não consegue ter essa exatidão, assim, que as pessoas pretendem. Então, você não tem esses julgamentos extremamente técnico. Por que não? O direito não deveria ser assim. Mas nunca vai ser... Sempre vai ter o lado subjetivo da... Espera o Watson, Deveria ter. Espera o Watson chegar. Né? É que é como se fosse uma espécie de moedor de carne. Tem muita coisa que vai passar pelo sistema e você vai cair dentro de um padrão decisional. Você vai ser meio que, furto, tal, homicídio, tal. Você vai cair dentro de algumas categorias. E tem alguns julgamentos, aí depende do valor da causa, de quem está sendo julgado, tal, que daí eles, dependendo da situação, analisam com algum tipo de carinho, algum tipo de olhar ou atenção de acordo com o que a mídia fala, entendeu? Então, isso incomoda também bastante, entendeu? Quem trabalha com direito penal e processual penal, você vai na fila do DIPO, que é no Fórum Criminal da Barra Funda, departamento lá de inquérito, que o pessoal vai para... Ele tem uma cara de quem frequenta o DIPO, hein? Não. Nunca. Mas aí você vai lá, os caras sabem os crimes que eles cometeram, eles sabem o Código Penal de cor. Os acusados, né? E é que nem você vai no presídio, todo mundo sabe o tipo penal de cor e salteado, os caras sabem tudinho. E existe um padrão das decisões. Para mim, isso é bom. Quando você tem... Aí a gente pode criticar o sistema de falar, putz, é muito leve, podia pegar mais pesado com a bandidagem. Mas quando você vai para as outras áreas, começou a ficar meio que desenho livre, sabe? Então, você dá a caneta para o juiz e fala, esse é o quadro aqui, ou esse é o espaço que você pode desenhar, pinta ele como você quiser.
isso não gera segurança jurídica nem previsibilidade. E tá acontecendo pra caramba isso daí. Tá piorando. Ó, olha só, muita gente aqui no chat falando que é o Superman e a Lois Lane. Mas a Lois Lane não é morena, gente. Os caras não sabem nada Agora, de não, mas, não, Não, é, mas- mas agora pode ser. Ah, tá to- bom, agora é gente. todos. Agora é todos aí. É todos, Pode ser é. homem.